E é verdade que quem está de regresso à competição é mesmo Hélder Oliveira, quem desde já saudamos também. É ele que aceitou de imediato o nosso convite aqui no 16 Válvulas. É a visita, podemos dizer, da casa. Não é preciso convidar. Há sempre um lugar guardado para o Hélder ao longo destes anos todos. Já nos conhecemos e uma amizade também profunda do 16 Válvulas com o Hélder. Um piloto, na nossa opinião, que tem um talento enorme e que merece uma posição de maior destaque no todo o terreno nacional. Mas isso não vem hoje ao caso. Mas o Hélder está de regresso, desta vez em SSV, para um europeu, que já vamos saber os detalhes todos, não vou ser eu a dizê-los, vai ser o Hélder, mas vamos efetivamente conversar aqui um bocadinho com o Hélder e sem mais demoras, Hélder, mandar um abraço, agradecer mais uma vez a simpatia e a disponibilidade revelada e eu começo aqui a ser mauzinho, vamos começar por ser mauzinho, que eu gosto de fazer isso ao Hélder, que é como é que é estar este tempo todo sem correr? Explique-me. Sabendo eu o talento, sabendo eu o piloto que é um, vamos lá, é um talento nato que tem para o produto. Estar este tempo todo, ver os outros a correrem, como é que tem conseguido superar essa situação, Hélder? Bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, Gonçalo. Para começar, agradecer o convite. É com muito gosto que estou mais uma vez presente no 16 Válvulas. E boa noite também para quem estiver a ouvir, e se for outra hora que seja bom dia. E agradecer também os elogios que me deixou. Efetivamente, é muito difícil estar parado tanto tempo. Isto é um bichinho que nós temos dentro de nós e, no meu caso, já há muitos anos, há mais de 20 anos que faço provas de todo terreno e, portanto, estar afastado, como eu estou desde Porto Alegre, é muito complicado. Infelizmente, desde 2019, que tem sido um pouco recorrente para mim não fazer um campeonato completo. Portanto, 2018, em que fui vice-campeão nacional, foi o último ano completo que fiz. E nos últimos anos só temos conseguido viabilizar 2, 3 participações por ano. Efetivamente foi um período longo, já estava a ressacar, como se costuma dizer, mas tem que ser, é o que conseguimos. Hélder, e no caso concreto, permita-me só que lhe pergunte aqui no caso, teve convites, foi uma questão apenas financeira em que as equipas queriam no receber, mas como tem que pôr algum capital próprio e não o ter, terá impedido esse regresso? Ou tem mais a ver com a sua situação profissional? Todos nós sabemos, tem a sua profissão, tem o seu ganha-pão, como se costuma dizer. Será isso que impediu de regressar? Não, é a primeira razão que o Gonçalo mencionou. Portanto, é acima de tudo uma questão financeira. Tive uma outra abordagem de equipas portuguesas, na sua maioria, mas obviamente são equipas que têm, como sabe, eu costumo alugar carro, não tenho carro próprio, convites para correr em carros que eles tinham, alguns convites até interessantes, de equipas que estavam, mesmo com algum interesse que eu estivesse com eles a fazer um campeonato inteiro, mas eu não consegui juntar as condições mínimas para o fazer. E eu, neste momento, também estou numa fase da minha carreira que prefiro fazer menos e bem montado, entre aspas, ou pelo menos provas diferentes, que vai ser este caso que vamos falar, do que fazer o campeonato nacional inteiro com uma viatura que não me permita lutar pelos lugares da frente da geral, ou que não me dê tanto gozo também de condução. A nível profissional, efetivamente, eu tenho a minha vida ligada completamente diferente do setor do mundo automóvel, do mundo do desporto, mas felizmente consigo organizá-la para estas participações. Portanto, a falta de apoios é que não me permite fazer mais corridas. Claro. Hélder, e sabendo nós, hoje em dia, os custos muito elevados, precisamente para essas participações, nos autos, sabemos que só se consegue de meio para baixo ter um projeto mais acessível financeiramente, porque os carros que nós temos são de topo, não há outra forma de dizer, de classe mundial, mas com custos de facto muito elevados. Eu pergunto, no caso concreto, Hélder, esta aposta no seu regresso, que já vamos conhecer em detalhe, ser feito um SSV tem muito a ver com isso. Os custos para participação, mesmo num europeu, são bastante mais acessíveis em SSV do que propriamente nos autos, será assim? Sem dúvida, sem dúvida. Essa é a razão principal. Pronto, além do mais de ser uma categoria muito interessante, em franco crescimento, muito competitiva, eu não posso esconder que a minha prioridade seria continuar nos automóveis. Só que também, introduzindo um bocadinho o tema para que se perceba, eu no início deste ano, e muito quando digo eu, digo mais nós, porque isto foi um projeto pensado desde o início com o meu navegador, o Cajó, nos sentimos mais vocacionados para tentar fazer provas fora. Em vez de tentar viabilizar 2 provas em Portugal, que é o que tínhamos feito ultimamente, quisemos dar o passo para fazer provas mais longas, provas até do Campeonato do Mundo. E posso lhe dizer que a nossa primeira intenção
foi tentar fazer Marrocos. Okay? Nós era focar em Marrocos, talvez uma prova pequena antes para treinar, mas focar em Marrocos. E aí começámos a perceber que era inviável fazê-lo de carro e, portanto, canalizámos os nossos esforços e as nossas atenções e montámos um projeto a pensar no SSV. Mas também a verdade é que chegámos a março, abril já, e começámos a perceber que Marrocos estava difícil e tínhamos esta possibilidade de Andaluzia. Portanto, introduzido o tema, se me permite, uma prova que consideramos muito interessante também por ser da Taça do Mundo, uma prova de vários dias, portanto se enquadra naquilo que nós queríamos, provas de longa duração, com a vantagem da proximidade geográfica, que isso para nós é sempre uma vantagem a nível de custos também. E sim, portanto, é juntar aquilo que queríamos fazer com aquilo que conseguimos fazer, no fundo. Então explica agora, esta é a altura, não vale a pena mais, vamos fazer mistérios, mas vai fazer que participação, que carro é que vai ter, que plano é este de provas, explique-nos tudo, para não ser eu também, Helder. Quando começámos a perceber que seria difícil viabilizar a participação em Marrocos, e também pesou um bocadinho o facto de Marrocos ser só em outubro e aquela ressaca que falámos no início ser muito complicada de manter até lá, surgiu a hipótese da Baixa Andaluzia. Começámos a perceber o impacto que tinha uma prova do novo Campeonato do Mundo, faz parte do Campeonato do Mundo, organizada pela ASO, portanto, organizadora do Dakar, e analisámos a proposta, chegámos à conclusão, falámos com alguns dos patrocinadores, um dos nossos principais patrocinadores tem um interesse grande também em Espanha, e portanto juntaram-se aqui as condições para começarmos a procurar soluções para aí. Fizemos mais do que um contacto para isso, e onde encontramos as melhores condições de competitividade e também financeiras foi na equipa francesa da MMP, portanto uma equipa do Micolou, com provas já dadas no todo terreno, quer a nível de provas de resistência, e se Gonçalo se bem recorda, fizeram um excelente resultado em fronteira com a equipa, com os pilotos portugueses, que ficaram, se eu não me engano, em terceiro lugar da geral, se a memória não me falha. E recentemente portuguesa na equipa MMP. É verdade. E recentemente ganharam as 6 horas em França, também com o SSV deles. Já outros pilotos portugueses que participaram, nomeadamente o Rui Carneiro, já participou na Andaluzia com a MMP, e, portanto, as referências que foi tendo desta equipa são boas. Quem prepara, portanto, a parte da motorização, não, da eletrónica, da cabelagem, é o Nuno Vara, que é um português muito conceituado nessa área, com quem eu e o Cajó temos um bom relacionamento pessoal, que também fez a ponte. Portanto, juntaram-se aqui estas condições para estarmos presentes com a MMP no Rally da Andaluzia. E essa presença pontual, ou vai aproveitar e fazer mais algumas provas deste Mundial? Por muito que gostasse de responder, já não consigo. Portanto, à partida, a única coisa que está confirmada é o Rally da Andaluzia. É minha intenção, o meu projeto, fazer pelo menos mais uma prova, mas eu já não ando aqui há pouco tempo, tenho noções bem realistas de como as coisas são. O mais provável é essa prova ser em Portugal até. Ou Porto Alegre, que é sempre aquela prova que eu mais gosto, gostava de fazer, mas também há a possibilidade este ano de eu optar pela prova nova que vai haver no Norte. Como se sabe, eu sou um piloto do Norte e teria muito gosto em apoiar esta organização, e eu gostava de a fazer de carro, ok? E não de SSV. Mas neste momento isso ainda está em aberto. Eu acho que a forma como correr a Andaluzia, a forma como correr com o carro, como correr com a equipa em termos de resultado, pode ter uma influência direta junto dos patrocinadores também em relação ao resto da época. E quando é que vai ser esta prova da Andaluzia? A prova da Andaluzia começa agora no dia 7 de junho até ao dia 12. Portanto, estamos muito próximos. É uma prova composta por 5 etapas, no total de 1.200 km de troços cronometrados, fora as ligações, que ainda tem ligações grandes também. E, portanto, já estudou, já viu anteriores edições do que é que o espera? Sim, apesar de ser uma prova do Campeonato do Mundo... Calor, pelo menos não é? Sim, apesar de ser uma prova do Campeonato do Mundo, há várias pistas com alguma semelhança àquilo que nós encontramos. Portanto, não é propriamente uma Baja, um rally que funcione no deserto com areia, né? Para pena minha, que eu também gostava. Mas acho que um dos principais obstáculos que vamos ter é, sem dúvida, o calor. A região da Andaluzia é conhecida pelas altas temperaturas. Eu, felizmente, normalmente resisto bem a essas situações. Não gosto muito de falar porque pode correr mal, mas vamos ver como é que as coisas correm. E expectativa?
Com esses anos todos de experiência, nunca se fala antes, não é? Certo, mas eu tenho aqui claramente os pés bem assentes na terra. Eu sou um piloto com muita experiência, mas sou um novato nesta categoria. E, portanto, eu só fiz uma prova até agora da SSV, fiz a Baja ACP em 2019, mesmo antes do Covid, foi mesmo antes de aparecer a pandemia. Gostei muito da experiência, diverti-me. Pronto, mas mais do que isso não tenho e, portanto, eu acho que vai ser muito importante a minha primeira adaptação ao carro. Infelizmente também não houve condições para grandes treinos e, portanto, eu acho que mesmo na primeira etapa vai ser fundamental para eu adaptar-me ao carro naquelas pistas. E, portanto, assim, em jeito de brincadeira, eu costumo dizer que é um dia para adaptar e os outros dias para atacar. Vamos ver como é que as coisas correm. E inevitável seria sempre fazer esta prova com o Carlos Jorge Mendes, não é? Portanto, isso aí, sabendo a vossa amizade, o conhecimento também com o tal engenheiro da equipa MMP, era inevitável termos o Carlos do seu lado. Certo. Nem houve outra hipótese. Já, nos últimos anos tenho corrido sempre com o Cajó, as coisas têm corrido muito bem e não vejo motivo nenhum para alterar essa opção. Além do mais, cresceu também uma amizade entre nós e hoje damos muito bem. E, como lhe disse, é um projeto que foi decidido quase desde o início em conjunto e falámos sempre antes da tomada de decisões. Tenho ótima experiência com navegadores, portanto já corri com excelentes navegadores do panorama nacional. Ainda hoje sou amigo deles quase todos e teria de certeza outras pessoas com quem estaria muito bem. Mas neste momento nem sequer pus essa hipótese. Portanto, o KJ tem-se portado lindamente em termos de navegação quando anda comigo, além da questão da amizade, não fazia sentido. Muito bem. E ele também com mais intervenção do que propriamente o Helder, não é? Portanto, ele está no campeonato também nacional do terreno, onde está ao lado do Pedro Ferreira, portanto, também continua já a ter aquele andamento que será necessário para um navegador que possa ajudar de um momento para o outro uma roda que seja necessário apertar ou desapertar. Eu penso que isso efetivamente até vai ser também uma vantagem para mim. Portanto, o facto de ele estar a fazer algumas provas do Nacional com o Pedro Ferreira, nosso amigo comum também, é uma vantagem, não só nisso que diz, no conhecimento mecânico do carro, mas também a nível das potencialidades. Portanto, eu já lhe disse que principalmente no início eu conto com ele para me dar dicas, porque eu, como lhe disse, apesar de andar aqui há muitos anos, eu estou sempre disposto a aprender. E ele, se tem mais experiência a andar num SSV do que eu, pode-me de certeza dar inputs nos primeiros quilómetros para me ajudar a adaptar mais rápido à máquina. Sem dúvida nenhuma. Helder, e a quem ficam os agradecimentos? Eu vejo alguns na camisola, naturalmente, embora à distância tenho que pôr aqui depois os binóculos para ver em detalhe, mas gostava de ouvir o próprio Helder falar dos agradecimentos que são merecidos para quem está na camisola, mas também para quem não está e que torna possível esta aventura, porque todos nós sabemos, e falámos disso logo no início, da parte financeira ser a mais importante num projeto do Helder. Pergunto-lhe quem é que quer deixar agradecimentos, sejam pessoas, sejam entidades que merecem aqui uma atenção. Certo. Eu, a nível de pessoas, as primeiras que me lembro de agradecer já as mencionei. São o Cajó pela importância no que tem neste projeto e o próprio Nuno Vara também nesta ponte que fez com o MMP. A nível de patrocinadores, eu tenho os patrocinadores que estão comigo há muitos anos e que me têm apoiado bastante, que são a Zeiss, o Grupo Óptico e o Leclerc. E mais recentemente, também muito importante neste projeto, a participação da CEPSA, que é o tal com interesse específico também no nosso país vizinho. Além do mais, juntámos este ano o Jim Pablo, que também nos está a apoiar nesta participação, e a Câmara Municipal de Barcelos, que também me apoia no todo terreno. Muito bem, portanto, aqui os agradecimentos estão evidentes. Agora, para terminarmos, Helder, porque o principal está feito, agora venham de lá os resultados e vou querer tê-lo aqui depois para nos contar como é que esta aventura começou. Eu não posso deixar de dizer que estou, e isso é um defeito mais uma vez nas entrevistas que eu tenho quando faço entrevistas a pessoas que nos mostram um bocadinho das suas próprias casas, e eu não resisto a pedir ao Helder que me explique um bocadinho do que está atrás de si. Eu estou de facto aqui muito curioso com o que vejo naquilo que está relacionado com a competição. Por exemplo, vê-se aqui uma representação gráfica do EG Megre. Esse será aquele que está em maior destaque aí à sua esquerda, mas quero-nos falar um bocadinho do que é que nós vemos aí por trás, Helder, e porquê de estarem, de facto, em destaque na sua casa. Sem querer ser convencido, obviamente que durante a minha carreira recebi muitos troféus, não é? E confesso-lhe que não os tenho todos dentro de casa. Teria um problema de espaço e também um problema conjugal, porque a minha esposa não sei se gostaria muito. E, portanto, tenho alguns guardados e tenho outros que me são mais queridos aqui no meu escritório, que é onde estou neste momento. Em especial, o que mencionou, que tenho aqui atrás, é o troféu da única edição que houve do Memorial José Megre. E
É para mim o prémio, o troféu que eu tenho com mais orgulho, porque pode não ser a nível desportivo o mais importante, mas que para mim representa muito, porque o engenheiro José Mega foi uma pessoa muito importante para o todo terreno nacional. Para mim é mais importante para o todo terreno nacional ser aquilo que é hoje. Foi uma pessoa com quem eu contactei diretamente ao longo de muitos anos. Eu era muito jovem na altura, mas sempre foi uma referência para mim, não só a nível desportivo, mas também a nível de educação e de postura como pessoa. E, portanto, está aqui em minha casa, num espaço de destaque. Tenho outros troféus, tenho algumas miniaturas, tenho uma fotografia da minha participação no Dakar, na saída do pódio em Lisboa. Pronto, são assim algumas coisas aqui reunidas, e hoje esta posição da entrevista também não foi escolhida ao acaso, obviamente. Não, eu estou curioso aí com um que atrás com um aspecto dourado, tipo pega aí acima, na prateleira de cima. E este aqui? Sim, exatamente. E este lá está, Campeonato Nacional de 2018, do vice-campeonato, quando ficámos em segundo, na altura com o Pedro Pires de Lima, no carro, no Mini da Cativa, em que lá está o Cajó. Foi onde reforcei a minha confiança com o Cajó, porque era uma das pessoas responsáveis pelo desenvolvimento do carro, em conjunto com o Ricardo Sacramento. E pronto, este é o da geral e este é o do T1, portanto, de vice-campeão nacional. Muito bem, muito bem. Helder, opiniões. Quero saber qual é a sua opinião sobre o atual estado do todo o terreno nacional, seja autos, seja SSVs, seja FPAC, seja FMP. O que é que tem para me dizer? Como é que estamos de campeonato, estando nesta altura, infelizmente, sentado no camarote a desfrutar do Gin Pablo a ver estas provas do campeonato? Que opinião é que partilha com todos nós? Eu acho que o Campeonato Nacional está numa fase fantástica em termos de participação. Portanto, o nível é inigualável a nível mundial. Portanto, para mim, um dos campeonatos de referência é o Campeonato da África do Sul, que tem carros muito bons, mas eu, neste momento, acho que não há nenhum campeonato nacional, não estamos a falar de uma prova como a Dakar, obviamente, com o mesmo parque automóvel que nós temos em Portugal. E isso é ótimo, e eu já fui ver algumas provas e, efetivamente, o andamento está brutal, anda-se muito depressa. Obviamente que isto, para ser competitivo, obriga a grandes investimentos, e por mim tem aí o reverso da medalha, mas eu fico muito contente por ver a competitividade e a atratividade do nosso campeonato, até para pilotos estrangeiros neste momento. A nível da modalidade e da organizacional em si, eu acho que também estamos a dar um passo importante. Eu acho que a Associação Portuguesa, a PTT, dos pilotos de todo terreno, veio ter um papel importante na melhoria de algumas condições, nomeadamente na parte da segurança na prova. A própria comunicação entre a Associação e a FPAC, acho que tem feito que a FPAC esteja mais atenta ao todo terreno e também tem contribuído para que se consiga melhorar este campeonato. Na questão dos SSVs, eu confesso que sobre a organização da Federação, da FNP, não conheço tanto, custa-me mais opinar, mas sigo o campeonato muito, até por causa da participação também do Pedro e do Cajó, e também é outro campeonato brutal. Quer dizer, eles acabam um prólogo, os 15 primeiros separados por meia dúzia de segundos, e ao fim de não sei quantos quilómetros andam sempre ali, basta um pequeno problema e acabou a hipótese de ficar, se calhar, nos 5 primeiros. Pilotos muito fortes, muito rápidos. Acho que também está muito interessante seguir este campeonato. E a qualquer momento poderemos ter uma reedição da vitória do Alexandre Red, o ano passado da Baja do Olé, curiosamente, que é este fim de semana, com um SSV, neste caso dos T3. Acha que poderá acontecer outra vez? Eu acho que isso pode acontecer em provas muito específicas. Eu acho que pode acontecer em provas muito específicas. Eu vou dizer que, por exemplo, na Baja Oeste, eu desde o início achei que o João Dias tinha hipótese de ganhar a geral. Portanto, o João, ainda por cima, sendo o piloto daquela zona, já todos sabemos a rapidez que ele tem. Portanto, eu sabia, à partida, que o João podia lutar pelos resultados cimeiros. E a verdade é que lutou. Mas hoje em dia, nós dizer que alguém vai ganhar é impossível. Nós podemos dizer que vão lutar pela vitória, porque depois, durante a prova, há condicionantes, quer dizer, há um azar, há um furo, que deitam logo por terra as aspirações. Agora, no Algarve, eu penso que também é a prova indicada, e provou-se, para quer o Alexandre Ré, que vai estar presente, quer o João Dias, e eventualmente também o Alexandre Pinto, mas principalmente os dois primeiros, lutarem pela geral. Não é fácil, porque este ano há mais carros competitivos do que o ano passado. E o João Ferreira tem-se portado lindamente, né? Ganhou as 3 provas. É uma surpresa ou não? Não é uma surpresa para si, conhecendo o jovem e conhecendo aquilo que está no seu próprio gene, não é? No ADN, com o pai, que todos nós também conhecemos, certo. Que é um piloto também com muito talento. Sou excelente, o pai, conheço muito bem, o João também conheço, gosto muito da família toda. 3 em 3,
tenho que assumir que é uma surpresa. Se me perguntassem no início se eu achava que o João ia ganhar as 3 primeiras provas do Nacional, eu seguramente diria que não. Ganhar alguma prova e andar a lutar pelos lugares da frente não é, para mim, uma surpresa. O João, apesar de não ter muita experiência no todo terreno, já anda, que eu saiba, no automobilismo há bastante tempo. Uma carreira muito bem pensada, na minha opinião, com os passos certos, mesmo no todo terreno. Primeiro começou no T2, depois passou para a Toyota de eixo rígido. Quer dizer, acho que aí há um forte empenho também da parte do Paulo Rui Ferreira, e acho que têm pensado bem as coisas e decidido bem as coisas. Acresce o potencial do Mini, que o carro eu conheço a versão antiga, não conheço a versão nova, e o carro é fantástico. E o João tem conseguido, que isso é muito bom, adaptar-se bem ao carro e tirar dele as melhores condições. Tem uma concorrência feroz da armada Toyota e do Mini do Alejandro também, portanto acho que é super interessante e portanto também não acho que sejas fácil agora chegar ao Algarve e ganhar, não. Viu-se mesmo na última prova que o João andou muito tempo à frente e depois o João Ramos, né? E que depois o João Ferreira, perto do fim, é que voltou. Portanto, o campeonato está super interessante e à partida é impossível de apostar claramente num vencedor. Fácil de nomear alguns candidatos, mas um vencedor só é impossível. E dá direito para se começar a ambientar outra vez, neste caso, as corridas, uma viagem do norte até Lolé, até o Algarve, da sua parte, Helder? Não vai ser possível. Eu este ano já estive no ACP a ver a prova, estive na Baja Oeste até a ajudar a Associação de Pilotos numa fase na questão do roadbook. Esta prova no Algarve há a questão da distância e depois eu também tenho outra questão. Eu na próxima semana vou participar no Rally Spirit, umas brincadeiras que de vez em quando faço num Lancia de alta integral e que pertence ao meu pai. E como a seguir tem a Andaluzia, não posso estar sempre fora nas corridas, que esta não é a minha ocupação a 100% também. Mas curioso, esse pormenor foi uma surpresa para mim também. Quer dizer, eu se calhar devia saber dessa sua participação, mas confesso que não tinha conhecimento. Não, eu não sou claramente um piloto de asfalto, nem tenho muito jeito para asfalto, nem gosto muito de asfalto, ok? Assumo isso. Mas o Rally Spirit é diferente. É diferente pelo espírito, exatamente, pelo espírito do Rally. E depois há outra questão muito importante para mim. Já não é o primeiro ano, mas este ano, mais uma vez, o centro nevrálgico da prova é Barcelos, a minha cidade. Portanto, eu faço questão, ano passado não consegui estar, porque o carro não estava em condições, e este ano viabilizei esta participação desde o início, mesmo sabendo que eventualmente no último dia, à partida já sei que no último dia vou ter que abandonar, porque tenho que ir para a Andaluzia para fazer a prova lá. Portanto, não vou participar dos dias todos. Mas tinha que estar, tinha que apoiar a organização do Pedro Ortigão, um grande amigo meu. A quem desde já saúde também, um grande Exatamente. A prova em si tem o apoio, um pouco logístico só, não a nível organizacional, do Motor Clube de Barcelos, da qual eu também faço parte, da qual o meu pai neste momento é presidente, e portanto fazia questão de estar. Vamos estar, penso eu, 4 pilotos de Barcelos representados e sem qualquer tipo de interesse na classificação. Eu até vou correr numa classe que nem tempos tem, portanto eu vou num carro histórico com um peso muito grande de história desportiva. Que carro é esse? Helder, está-me a deixar curioso. Que carro é esse? É um Lancia Delta Integrale, um Deltona, ex-oficial, que foi conduzido pelo Ioa Cancuna. Curiosamente. E adquirido pelo pai recentemente ou já há algum tempo? Não. A história do carro é engraçada. O meu pai adquiriu os carros quando a Lancia Martini terminou, passaram para a Astra, que era uma equipa italiana. Exato. Na altura, o meu pai adquiriu o carro à Astra com especificações para fazer todo terreno, imagine só. O meu pai fez algumas bajas com... Tipo Safari? Tipo Safari, exatamente, só que depois foi preciso pôr um depósito maior por causa da questão da autonomia, mas de resto era tipo Safari, exatamente. Mais recentemente, quando o meu pai abandonou a competição, depois reconstruiu o carro todo com as especificações de asfalto. Há 2 anos o motor foi todo refeito em Itália e, portanto, o carro está uma réplica o carro está praticamente original, tem muitas peças originais e nós não podemos correr o risco de estragar o que quer que seja. O para-choques do carro é original, por exemplo. Portanto, eu vou passear, os adeptos dos rallies vão poder ver o carro, que normalmente gostam muito, não vou andar a fazer asneiras seguramente. Muito bem, é um pormenor engraçado e que termina em beleza esta nossa conversa. Agradeço para já, Helder, a simpatia e a disponibilidade para nos revelar todos esses detalhes. Fico à espera, como dizia, dos resultados que venham da Baja da Andaluzia. Fico a torcer, não preciso de fazer muita força, mas fico a torcer para que as coisas corram bem. É natural em vocês os dois, eu conheço-os bem e sei que as coisas têm forma natural de acontecer. Às vezes acontecem azares, como já aconteceu, por exemplo, a reguencho ou questões dos pneus e provas de Beja, mas agora vamos acreditar e fico a torcer para que tudo corra bem. Da minha parte,
os votos de uma excelente prova e que seja aí um motor para voltarmos a ter o Hélder em mais provas, em mais atividade, porque gostamos de facto e sabemos que o Hélder tem talento para isso. Eu espero que sim. Agradeço mais uma vez também a sua atenção e dar-lhes parabéns pelo programa que continua a desenvolver, que acho que é muito importante também, contribui fortemente para o desenvolvimento da modalidade e para passar a palavra. E, portanto, não, mas eu acho que o Gonçalo faz um papel que é de louvar e, portanto, os meus parabéns também para o Gonçalo e mais uma vez obrigado pelo convite. Obrigado e boa sorte então. Obrigado. Uma boa noite Obrigado. e obrigado.